aqui nessa casa amiga de longos anos. A gente estava até conversando ali fora, eu e Maristela, né? Já vão, Maristela falou que são 14 ou 16 anos, não lembro bem. Então é muito tempo, né, de amizade, não só da Maristela, mas a casa toda. A gente tem aqui amigos queridos do nosso coração. Então é sempre uma alegria imensa nós estarmos aqui. E agradecendo muito pela oportunidade de podermos falar de Jesus, porque é uma honra, né, gente? É uma honra para a gente muito grande falar do nosso Mestre querido, nosso Mestre Jesus. E nós tivemos a página que foi retirada dessa obra, Antologia Mediúnica do Natal. Quem não conhece, eu convido a procurar, tem em PDF na internet, ou quem tiver o livro. São mensagens lindas, gente. A gente fica até assim com dificuldade de escolher uma para poder usar, porque as mensagens realmente são muito bonitas. E nós ouvimos agora, né, a companheira ler, mas nós separamos alguns trechinhos para a gente pensar neles, nessa época de Natal. Pode passar, Edson, por favor. Então, gente, nós tivemos o texto, né, que começa assim: não permitas que o júbilo de Natal vibre em teu coração à maneira de uma lâmpada encarcerada. Gente, o Natal é a comemoração do nascimento do nosso Mestre Jesus, né? Isso que a gente tem que sempre lembrar, sempre guardar. Porque, infelizmente, com o passar do tempo, muitas vezes nós nos esquecemos disso, né? E acabamos cultuando a coisa do Papai Noel, do presente, né? Da festa, da troca de presentes, mas nós sabemos realmente o fundamento, né, do Natal, que é esse nascimento. E isso deve ser para nós realmente um júbilo, ou seja, uma alegria imensa. E a espiritualidade também, através dos mensageiros, já nos indica que nessa época, nesse período de Natal, as pessoas se internecem mais, embora haja todo esse chamamento para o consumo, mas quando se coloca ali um presépio, uma árvore de Natal, o nosso coração sempre chega, pelo menos um pouquinho, né? Uns mais, outros menos, até o nosso Mestre Jesus. Então, esse júbilo, ou seja, essa alegria imensa, né, de poder comemorar esse aniversário. E Emmanuel, porque esse texto é de Emmanuel, ele diz que a gente não vibre assim, à maneira de uma lâmpada encarcerada. O que é uma lâmpada encarcerada? Qual é a função de uma lâmpada? Gente, para que essas lâmpadas estão aqui? Para iluminar, para dar a luz, não é isso? Se essa lâmpada fica encarcerada, ela não vai iluminar. Então é isso que Emmanuel diz para nós, que nesse período de Natal, que nós, quer dizer, não só nesse período, mas em especial, que a gente não fique com a nossa luz encarcerada, que apesar das dificuldades que todos nós sabemos que existem, mas que essa alegria, esse júbilo, essa luz, ela brilhe realmente cada vez mais. E ele continua, ele Emmanuel, né? Toma o facho de luz que a mensagem do céu acende ao redor de teus passos e estende-lhe a claridade sublime. Então é o que a gente está colocando, que essa claridade, essa luminosidade, esse amor, que ele possa resplandecer. Pode passar, isso. Agora, Rubens, leia, por favor, que eu sei que você lê alto, não precisa de... Vamos lá. Não te detenhas. Sim, pode seguir. Avança com alegria e humildade. Se a fé resplandece em teu santuário interior, que te importam a ventania e o temporal? Pode parar um pouquinho. Então, gente, olha, para que a gente não se detenha, para que a gente tenha a alegria, para que a gente tenha a humildade, né? Que foi isso que Jesus nos mostrou também. Agora, olha só essa terceira frase ali, né? Se a fé resplandece realmente em nosso coração, se nós sabemos que o Mestre Jesus veio, né, para nos mostrar essa gama de amor, se nós sabemos disso tudo,
que te importam, ele fala, né? A ventania e o temporal. Então nós sabemos sim que a ventania vem, que o temporal vem, mas a nossa fé, ela tem que ser superior, ela tem que ser mais robusta, de forma que realmente ela combata esse temporal, essa ventania. Pode seguir, Rubens, por favor. O sol, cada manhã, penetra os recôncavos do abismo sem contaminar-se. Segue invencível em tua esperança e sereno em tua coragem, sob a inspiração da fraternidade e da paz. Então, que possamos ser um pequeno sol, né, gente? Aqui ele diz para nós que o sol resplandece, né? Apesar do abismo, apesar da lama, do que for, dos dias tristes, mas que nós possamos ser um pouquinho desse sol, ter alegria, ter luz, ter esperança, né? Fraternidade, paz, que são coisas que a gente às vezes esquece um pouquinho. Então nesse período é bom que a gente relembre. Pode ir, Lucas, por favor. Ser um raio estelar de sabedoria para a noite da ignorância. Tá, para um pouquinho. Gente, então que nós possamos ser, diante dessa noite de ignorância que muitas vezes a gente vê, que nós possamos ser esse raiozinho de esperança, nem que seja um pouquinho. Se cada um de nós for um pequeno raio de esperança, de luz, olha só a diferença que vai fazer, né? Eu vou ler, ser, quer dizer, seja, né? Aqui, seja, do verbo ser, seja a gota de orvalho da consolação e do carinho, que diminua a tensão do sofrimento por onde passes. Então, gente, que nós possamos ser uma gotinha de luz, de amor, de compreensão diante do sofrimento que a gente vê muitas vezes à nossa volta. Ser um fio imperceptível da compreensão e do auxílio, que dissipe o nevoeiro da discórdia. Então, quando houver discórdia, quando houver desentendimentos, que nós possamos ser esse fiozinho de concórdia, de paz, de pacificação, de amor. Ser a frase simples e boa, que ajude e reconforte, que a gente tenha sempre uma palavra amiga, uma palavra de amor, uma palavra de conforto. Onde o fogo do mal, olha só, que a gente tenha essa palavra de amor, onde o fogo do mal esteja crestando, ou seja, esteja queimando as flores do bem. Então, que nós possamos ser sempre esse ponto de luz. Tem mais ainda? Tem. Um sorriso realiza milagres, um gesto amigo ampara a multidão. É porque eu cortei um pouquinho, terminou, né? Tem essa. Então lê, Rubens, por favor. Renovam-se no Natal as vibrações da estrela do amor, que exaltou com Jesus a glorificação de Deus e ao reino da boa vontade entre os homens. Então que fique para nós, né, gente, essa mensagem de Natal. Pode tirar. É porque eu cortei tanto, eu achei que eu já tinha tirado. Pode ler, Rubens. Ampliemos a comunhão fraterna e louvemos a cooperação, porque anualmente o Cristo nos requisita a verdadeira solidariedade, a fim de que, em nos tornando mais irmãos uns dos outros, possa Ele nascer em espírito na manjedoura do nosso coração, transformando em incessante e divino Natal todos os dias da nossa vida. Então, gente, destacando aqui esse pedacinho, possa Ele nascer, né? Nascer em espírito na manjedoura do nosso coração. E a manjedoura, gente, ela indica simplicidade, ela indica humildade. Então que nós possamos deixar nascer em nosso coração esses sentimentos também, né? De humildade, de amor, de simplicidade. Esse é o nosso recado, quer dizer, o recado de Emmanuel, né? Que a gente trouxe hoje. E relembrando então, né, acabamos de comentar sobre o verdadeiro sentido do Natal, que a gente nunca se esqueça disso, que o aniversariante não é o Papai Noel, o aniversariante é o nosso Mestre Jesus.
E quando nós vamos num aniversário, tá? Heloísa, se você é convidada para ir a um aniversário, aí você pensa assim, eu vou levar um presente. Exatamente. Né? O presente que você leva é um presente que você acha bonito ou que o aniversariante acha bonito? Um presente que eu usaria. Sempre tenho esse que eu gosto, eu dou. Então, eu vou perguntar para o Wagner agora, já falei muito do Rubens. Wagner não, perdão, Walter. Perdão, Walter sempre fala. Qual é o seu time, Walter? Curiosidade. Eu sou o mais feliz do Botafogo. Botafogo? É o time do meu filho. É Botafogo? Não sei a ironia, o cara que não sei. Hã? Não entendi. Tá. Botafogo. Você é botafoguense. A Heloísa, ela foi convidada para ir no seu aniversário, né? Você vai fazer aniversário semana que vem, você convidou a Heloísa. Heloísa! Aí ficou estranho. Lascou. Heloísa! Eu não ia dar nada de saber. A Heloísa vai te levar uma camisa do Vasco. Piorou. Você vai gostar? Não, a educação indica que eu aceite, né? Mas se eu não gostar, não. Pois então, a educação vai dizer que você não vai chegar perto e dizer, poxa, mas uma camisa do Vasco, né? Mas se ela te desse uma camisa do seu time, aí seria melhor, né? Com certeza. Então, gente, vamos trazer isso, né, aqui para o nosso tema. O aniversariante é Jesus. Então, nós temos que presentear a Jesus, né? Então, vamos procurar dar a Ele os presentes que Ele gostaria de receber. Que são o quê? Os ensinamentos que Ele nos trouxe, né? O seu Evangelho, a vivência do seu Evangelho. Que o Evangelho de Jesus não fique só ali na palavra, né? Que a gente possa ser esse sol que Emmanuel falou para nós, né? E que a gente realmente possa vivenciar essa época de Natal. Eu trouxe aqui, gente, para não esquecer das coisas, né? Aí vamos lembrar, vamos falar um pouquinho do nascimento de Jesus lá atrás. Vamos nos transportar. Nós não estamos em 2025, nós estamos lá na época de 2000, né, antes. Vamos pensar Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, esse espírito iluminadíssimo, né, que veio para receber no seu ventre o nosso governador do planeta, o nosso mestre, e com certeza um espírito muitíssimo elevado. E vamos entender um pouquinho, gente, que quando a gente conhece, a gente já conhece, mas quando a gente ouve sempre a história da Anunciação, né, da gravidez de Maria, nascimento de Jesus, às vezes a gente fica achando assim, a coisa um pouco, às vezes um pouco difícil de compreensão, mas quando a gente traz para a nossa doutrina, aí fica muito mais fácil nós entendermos. Vamos começar lá quando nos é relatado pelos evangelistas que um anjo, né, o anjo Gabriel, anunciou a Maria de que ela seria a mãe do Senhor, do Mestre, do Messias, né, de uma criança que se chamaria Jesus. Esse anjo, gente, que eles chamam, né, de anjo, que se anunciou como anjo, nós que estudamos a doutrina espírita sabemos que é um espírito iluminado, né? Então, um espírito iluminado materializou-se e conversou com Maria, que com certeza também um espírito bastante iluminado, então espírito superior iluminado conversando com espírito superior iluminado. Maria encarnada, né, conversando, coisa que para nós espíritas é muito natural. Nós sabemos que isso existe, então não fica nada assim fantasioso, né? Nós sabemos que é uma realidade. Os espíritos podem sim se materializar, eles podem conversar, não é? Então essa parte já fica entendida para nós. E aí nós conhecemos a história, né? A gente já conhece. A gente só quer focar aqui esses fatos mediúnicos que mostram que nada é sobrenatural. Então Maria
soube ali, né, naquele instante, que ela seria a mãe do Salvador. Logo depois, Maria foi visitar a sua prima Isabel, que já estava grávida de 6 meses. Isabel é mãe de quem, gente? Ela estava grávida de quem? João Batista, que por sua vez tinha sido... Fala? Sim, mas qual era o espírito? Elias, né? Então João Batista era o espírito de Elias que estava retornando ali no ventre de Isabel. A gente viu que Maria recebeu aquela comunicação do anjo. E o esposo de Isabel era prima de Maria, morava numa região mais afastada. O esposo de Isabel se chamava Zacarias, e ele era um sacerdote lá do templo. E ele e sua esposa Isabel não tinham filhos. Isabel, ela sofria muito com isso, porque, gente, a mulher, até hoje, nós mulheres, né, não é isso? Cileide, Maristélia, Luísa, as outras que eu não sei o nome, até hoje a gente ainda pena em muitas coisas, né? Mas imaginem a mulher naquela ocasião. A gente sabe através dos relatos, a gente estava lá, mas a gente não lembra muito bem, né? A mulher, ela era muito discriminada, a mulher não tinha direito a nada. E a mulher que não tinha filhos, essa então, coitada, estava mais discriminada ainda, porque para eles era impuro, era um monte de coisa. A mulher que não tinha filhos. Então Isabel, a prima de Maria, se sentia assim, um pouco rejeitada. E aí o espírito que se chamava, né, que se dava o nome de Gabriel, o anjo Gabriel, ele também anunciou a Zacarias que a sua esposa Isabel seria mãe também, né? Apesar da idade, eles já eram considerados idosos, né, naquela época, mas o mesmo fenômeno mediúnico, só para a gente ver que o anjo Gabriel, esse espírito de luz, também se apresentou para Zacarias. E quando Maria de Nazaré chegou na casa de sua prima Isabel, quando Isabel a viu, o que aconteceu com aquele serzinho, né? Aquele serzinho não em sentido pejorativo, aquele bebezinho que estava no ventre de Isabel, ele se agitou, né? Porque ele ali reconheceu que Jesus, né, que seria seu primo, já estaria ali também. Isabel, eu até escrevi aqui, gente, as palavras dela, acho que escrevi sim, para não falar errado. Isabel diz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Então, Isabel não sabia que Maria estava grávida. Aliás, nem a própria Maria sabia que já estava grávida, né? Mas Isabel falou aquilo. Então, olha aí outro fenômeno mediúnico aí. Ou seja, o João Batista, que era, no caso, o bebê, né, auxiliando. O que houve? Ele sumiu ou não? Não. Botar o carregador no notebook para não apagar. Então, ali mais um fenômeno mediúnico que nós estamos vendo, né, que é Isabel falando ali através de João Batista, né? Porque Isabel não tinha como saber que Maria estava grávida. Depois, gente, Maria volta para a sua cidade natal, Maria de Nazaré, e na época do nascimento de Jesus, a gente sabe que houve um recenseamento, não é isso? Houve aquele recenseamento e José, junto com Maria, eles foram para que cidade, gente? Natal não. Belém. Estou pegando meu papel aqui. Para Belém. Eles foram para Belém, né? Chegando lá, a hospedaria estava cheia, né? E eles então foram ali
para aquela estrebaria, e a gente conhece a história de que o nascimento de Jesus se deu naquela manjedoura. E aí eu pergunto a vocês, por que será, né, gente, que Jesus nasceu naquela manjedoura ali, naquele espaçozinho ali, naquela simplicidade? Por quê? Será que foi por um simples acaso? A hospedaria estava cheia? Foi por acaso? O que esse fato demonstra para nós? Nós sabemos, mas é só para que a gente relembre. A gente já sabe. Humildade. Simplicidade. É isso? Então, não teve luxo, não teve paramentos, né? Para mostrar para nós que o Natal, que significa o nascimento de Jesus, deve ter essa característica de humildade, de simplicidade, de reverência ao aniversariante. Não que a gente não possa fazer em nossa casa uma confraternização, não é isso, né? Mas a gente tem sempre que lembrar o real sentido do Natal. Maristela, é 8h30? 8h30. Eu tenho que controlar ali, estou vendo aquele relógio ali, meu Deus do céu. Então, gente, eles foram para Belém, né? Jesus nasceu e eu esqueci de falar, olhei aqui, a gente estava falando da mediunidade. José também tinha essa mediunidade, só que era uma mediunidade que a gente chama de onírica, ou seja, mediunidade através do sonho, né? Então, José também recebeu avisos em sonho, né? Ele não viu ali materializado, ele recebeu em sonhos e depois, mais tarde, ele também recebeu aquela mensagem em sonho de que ele deveria fugir para o Egito, devido à perseguição. Então, são tipos de mediunidades que são apresentados ali, tá? Eles foram lá para Belém, nasceram, e aí a gente vai falar dos pastores. Quando a gente vai falar deles, nós vamos lembrar que, na verdade, gente, Jesus, ele não nasceu em dezembro. O nascimento não se deu em dezembro. E aí a gente vai lá para o Evangelho de Lucas. E no Evangelho de Lucas, capítulo 2, os versículos, eu não sei, acho que é de 16 a 18, mas chegando no capítulo 2, nós vamos encontrar Lucas descrevendo que na noite de nascimento de Jesus, os pastores, porque eles tinham os seus rebanhos, eles pastoreavam, e eles estavam ao relento lá à noite, cuidando do seu rebanho. Dezembro, no hemisfério norte, é o quê? Inverno. É inverno. Agora, no hemisfério sul, nós estamos entrando no verão. Lá é inverno. Inverno rigoroso, gente. Naquela época não tinha aquecimento global, não tinha nada, né? Então, era muito frio. Se fosse em dezembro, os pastores não poderiam estar no campo livremente ali, né, pastoreando. Mas isso para nós não faz diferença. Se foi em dezembro, não foi, tá? Mas o mês que foi, porque às vezes fazem esses questionamentos, mas Jesus não nasceu em dezembro, realmente, ele não nasceu em dezembro. Mas nós comemoramos em dezembro uma série de razões que a gente não vai colocar porque o tempo não vai dar, né? Comemorações que eles já tinham lá nessa época. Mas o que importa para nós é que se nós comemoramos agora em dezembro, é a época de nós então reverenciarmos esse nascimento. E aí os pastores estavam lá, né? Olha só, nós estávamos lá naquele local, vamos nos transplantar para lá. E novamente os anjos, só que agora o Evangelho de Lucas fala em anjos. Então eram alguns espíritos, né? Os espíritos, para nós, eles se apresentaram para os pastores através da vidência, tá? Não houve materialização, o Evangelho não fala que eles apareceram, que conversaram, não. Quer dizer, eles foram vistos, né, pelos pastores. E os anjos, então, ou seja, esses espíritos luminosos, informaram os pastores que havia nascido um Salvador em Belém.
e que ele estaria envolto, que ele estaria numa manjedoura envolto em panos, descreveram, né? E os pastores então foram para lá e reverenciaram o menino que havia nascido. E quando eles voltaram, eles começaram a anunciar o que eles tinham visto e ouvido dos anjos, que ele era o Salvador, que aquela criança que nascia era o Salvador. A notícia então, né, se espalhou, e aí vem os reis magos, né, que não sabemos se são 3 realmente, né, com certeza se eram 3 ou não. E em algumas obras a gente encontra que eles eram astrólogos, ou chamados naquela época de feiticeiros, porque sempre que alguém tinha alguma vidência, alguma coisa a mais, era sempre chamado de feiticeiro. Alguns chegaram até a ir para a fogueira, né? Então esses magos, eles souberam da notícia, né, de que o Salvador tinha nascido, e eles foram seguindo o que, gente? Uma estrela, que é a estrela de Belém, chamada estrela de Belém. E aí a gente fica pensando assim, né? Alguns ficam pensando, era uma estrela, mas só eles viam. Está lá no relato que só os reis magos viam, eles acompanhavam a estrela. Aí nós fomos para Gênesis. Eu escrevi aqui para não esquecer. Espera aí, gente. Tá? Para colocar exatamente como está na Gênesis. Está aqui, eu escrevi aqui, olha. Na Gênesis, a gente encontra assim: um espírito pode aparecer sob forma luminosa ou transformar parte do seu fluido perispirítico em foco luminoso. E aí a gente tem 2 estudiosos, né, que é o Carlos Pastorini e Caibar Schutel. Os 2, em suas obras, né, eles falam para nós que essa estrela poderia ser, ou deveria até ser, um espírito, sim, que estava ali iluminado, guiando. E é o que a gente vê na Gênesis aqui, que ele diz que o espírito pode aparecer sob forma luminosa. E mais, né, que ele pode transformar parte do seu fluido perispirítico em formas luminosas. Então acredita-se que essa estrela era exatamente isso. Então, mais um fenômeno mediúnico aqui que a gente explica perfeitamente, que a doutrina espírita explica perfeitamente. Então não tem nada, gente, de sobrenatural, né, de miraculoso, não. Fenômenos normais, mediúnicos, e esses magos, então, eles foram seguindo aquela estrela e lá eles encontraram o menino, né? O menino, depois eles voltaram, eles contaram, tá? E aí vamos seguindo. E nós já falamos dos presentes, né, que a gente deve dar para o nosso Mestre Jesus. E eu escolhi uma passagem do Evangelho para a gente conversar sobre isso. A passagem que eu escolhi hoje foi a da mulher samaritana. Vocês lembram da mulher samaritana? Lembram? Samaritanos, eles eram opositores dos judeus, né? Havia aquela rixa, e Jesus, quando ele falou sobre o samaritano que salvou, né, aquele homem que estava caído, tem até a música e tudo que relembra essa passagem, que havia um homem caído, por ali passaram muitas pessoas, né? Passaram vários lá, religiosos e tudo, olhavam, passavam de lado. E o samaritano foi que socorreu. Então, Jesus já mostrando ali que não deveria haver essa rixa, né? Essa diferença, essa divergência entre judeus e samaritanos. Isso a gente vai trazer para os dias de hoje. A gente vai usar
história, né, dos samaritanos e da mulher samaritana para a gente trazer para os nossos dias. Então, os samaritanos, eles eram adversários, samaritanos e judeus. E eles tinham 2 templos, né? Os judeus adoravam lá, faziam as suas adorações em Jerusalém. E os samaritanos, eles fizeram outro templo na Samaria, em outro lugar. Por isso eles são chamados samaritanos. E aí ficava aquela rixa. porque o templo de Jerusalém é melhor do que o outro templo, que fica no monte, que eu esqueci o nome agora, eu não escrevi aqui, eu esqueci o nome. Não estou lembrando o nome do monte, não. Mas, enfim, onde fica o templo da Samaria. E havia aquela rixa entre eles, né? Um dizia que o outro era melhor, aí o samaritano não podia falar com o judeu não podia falar com o samaritano. E as mulheres, gente, naquela época, né, que a gente sabe que a coisa não era fácil para nós, se é que nós estamos lá encarnadas como mulher, mas qualquer um de vocês aqui hoje no sexo masculino pode ter sido também mulher naquela época e ter sofrido também. Então a mulher, ela não podia sair desacompanhada, né? Ela só podia sair na companhia de um homem. E não podia falar com homem nenhum, assim, na rua, como a gente fala hoje, chega aqui, cumprimenta, abraça, né? Beijinho, nada disso, não podia. E aí Jesus saiu com os seus discípulos e eles passaram pela Samaria. Jesus fez questão de passar pela Samaria para ter contato justamente com os samaritanos. E aí eles param, né, Jesus e seus discípulos, eles param perto de um poço, que era o poço de Jacó. E então os discípulos se afastam para comprar alimentos e Jesus fica ali no poço. E no Evangelho diz que era a 6ª, mais ou menos ao meio-dia, aquele sol escaldante, porque lá era uma área desértica. Chega a mulher samaritana e começa a pegar água no poço. E Jesus então se dirige a ela e pede água, não é isso? Vocês lembram dessa passagem? Oi? Dê-me de beber. Obrigada, Edson, isso mesmo. E ela se espanta, não é isso? Por que ela se espanta? Aquilo não era normal. Aí ela vira para ele e diz: mas como tu, sendo um judeu, porque pelas vestes, pelas características, pedes água a mim, que sou, né? Além de ser samaritana, era mulher. E a mulher, como a gente já falou, primeiro não podia sair desacompanhada. Se ela estava ali desacompanhada, alguma coisa tinha, né? Depois nós vamos nos explicar que ela era um pouco excluída. E estava lá sozinha, pegando água no poço. E como é que pode um judeu falar com uma mulher desacompanhada e sendo samaritana? Então ela também estranha, né? E ele diz que ele tinha sede e que pedia água. E ela diz: mas você não tem, vós ou tu, né? Tu não tens nem balde. Como é que eu vou te dar água? Você vai pegar água se você não tem nenhum balde? E aí eles conversam, né? Jesus diz a ela que a água que ele teria, se ele desse, né, seria uma água viva. Mas o que a gente quer levar hoje para a nossa reflexão é que a conversa continuou. E Jesus vira para ela e fala assim: mulher, vai buscar o teu marido. E ela fala o quê? Eu não tenho marido. E ele diz assim: tu já tiveste 5. Algumas traduções falam 5 maridos, outras falam 5 homens. E o que está com você, o homem que está com você hoje, não é teu marido. Então, gente, imagina só, naquela época, se hoje, né, a gente já sofre discriminação, naquela época, uma mulher samaritana que teve 5 homens e o atual nem marido era, né? E aí Jesus conversa com ela, ela se assusta, porque como é que ele sabe se ele é um judeu e ele não estava aqui, né? E aí Jesus conversa amorosamente com ela. E isso, gente, a gente está trazendo para os dias de hoje
para mostrar. Aí tem mais um outro fato ainda, né? Que Jesus, ela pergunta para ele então. Aí ela diz, ela reconhece, né? Ela diz: tu és um profeta, pelas coisas que ele estava falando, pelas coisas da vida dela que ele sabia. E ela pergunta para ele: onde é que nós devemos adorar, né? Adorar lá o Deus deles. Em Jerusalém ou no nosso templo? E Jesus disse: chegará um dia que não precisarás adorar em nenhum templo. A adoração tem que vir do seu coração, do interior. Então, que lições, né, gente? O que a gente traz para o nosso dia a dia nesse episódio? Primeiro, discriminação. Jesus aí acaba, né, gente? Elimina com essa coisa do partidário, da discriminação, que nós, infelizmente, ainda temos até hoje. Então, isso para mostrar, se nós somos cristãos, se nós nos dizemos espíritas cristãos, na cristandade, no ensinamento de Jesus, nesse aniversariante que está nos pedindo presente no dia de hoje, né, nessa época de Natal, e que a gente quer dar esse presente para o aniversariante, a gente não pode, né, ter essa questão de disputas, de discórdia, porque ele é samaritano, eu sou judeu, trazendo para os dias de hoje, né? Ele é isso, eu sou aquilo, né? Ele professa isso, eu professo aquilo. Jesus disse que todos são iguais. Tanto é que ele foi propositalmente a Samaria para estar com aqueles que teoricamente seriam inimigos, né? Eu digo teoricamente para Jesus, porque de fato eles eram adversários. Outra coisa, essa mulher seria naquela época considerada uma mulher de má vida, porque ela já tinha tido 5 homens, ainda estava com outro que nem marido era, né? Então, naquela época, as mulheres eram chamadas de mulheres de má vida, ou até usavam o nome, diziam que eram prostitutas, essas coisas. Jesus chegou ali e começou a conversar com ela, pediu água para ela, mostrando que preconceito, discriminação, divisão, isso não cabe, né, para nós que somos cristãos. Então, vamos tirar, né, essa essência dos ensinamentos de Jesus para aplicar no nosso dia a dia. O que Jesus mostrou ali? Mostrou compreensão, mostrou humanidade, mostrou amor, só mostrou esses sentimentos bons. E aí, continuando lá na Samaria, Jesus estava lá, os discípulos chegaram, os alimentos, né? E a mulher, ela saiu para contar para os outros tudo o que tinha acontecido. Então ela contou que ele era um grande profeta, que ele devia ser o Messias tão esperado, né? E vários samaritanos vieram e convidaram Jesus a ficar mais tempo com eles ali na Samaria. E contam, acho que é no Evangelho de Mateus, que diz que Jesus ficou 2 dias ainda ali com os samaritanos, quer dizer, convivendo com aqueles que são seus adversários, quer dizer, que são não, que, como a gente já falou, culturalmente eram adversários. Então, gente, que nós, não só nesse Natal, né, mas que a partir de agora, que a gente, em nossos corações, que esses ensinamentos todos renasçam, né, que a gente possa colocar isso na prática, na nossa prática diária. Deixa eu ver o que mais a gente tem aqui. Isso. Aí a gente também, eu estou olhando a hora, a gente tem que 5 minutos ainda antes da música. Depois nós vamos cantar, Edson. 10 não, porque 5 a gente vai cantar para Jesus. Quero ver todo mundo cantando para Jesus, né? Então já estamos ali. E na página aqui, né, nós vimos, se a fé resplandece em teu
em teu ser interior, que te importa uma ventania temporal. E aí a gente falou da mulher samaritana, desses ensinamentos. Então, nos 5 minutinhos que ainda nos restam, nós vamos lembrar também do episódio tão conhecido, que é onde Jesus acalma, onde Jesus aplaca a tempestade, né, gente? E aí, Jesus estava de um lado da margem, ele chamou os seus discípulos e entraram no barco. Diz o relato de Mateus que Jesus entrou no barco, ele foi o primeiro a entrar no barco. Aconteceu o quê? Vamos juntos, pensando juntos. Ele entrou no barco e ele fez o quê? Ficou em pé, sentado, deitou, fez o quê? Foi dormir. Foi dormir, né? Então Jesus se aquietou no cantinho e foi dormir. E os discípulos foram seguindo. Eles eram inexperientes nas embarcações? Não. Marinheiros de primeira viagem, como diz aí o Edson, marinheiro? Como é que vocês falam quando marinheiro é de primeira viagem? Tem um nome? É de primeira É de viagem. primeira viagem mesmo que fala? Não tem outro nome, não? Então tá. Se enjoar é mareado. Mareado. Então, eles não eram marinheiros de primeira viagem, por quê? Eles trabalhavam ali, né, gente? Eles pescavam, eles passavam para lá e para cá, para lá e para cá. O mar era sempre calmo? Não. Não era sempre calmo, era uma região montanhosa ali, então de vez em quando tinha aquelas tempestades. Eles já estavam acostumados com aquele mar. E naquela vez, né, naquele dia, o mar ficou o quê? Um pouco mais... Fala, Edson. Encapelado, olha só, o mar ficou encapelado, gostei do encapelado, né? Então o mar ficou encapelado e os discípulos ficaram o quê? Atemorizados. Apavorados, né, gente? Ficaram apavorados. Na onça. Que balançava para lá, balançava para cá, diziam os relatos que até já estava querendo entrar água no barco. E eles então, desesperados, foram e acordaram Jesus e falaram para ele: não te importas conosco? Não te importa que pereçamos? E Jesus então, a gente já conhece essa passagem, não dá muito tempo para a gente explicar mais, mas Jesus então acalma, né, conversa com aqueles que a gente sabe que os seres, né? Os seres espirituais estão em todas as partes, né? Então nós temos aqueles seres da natureza que comandam os mares, os rios, os ventos, as tempestades. A tempestade se acalmou e depois que a tempestade se acalmou, Jesus perguntou a eles, né? Na verdade nem perguntou, ele repreendeu mesmo, falando o quê? Onde? Quem é que lembra? Homens de pouca fé, chamou de onde está a sua fé, né? Homens de pouca fé, onde está a sua fé? Então, gente, nós lemos aqui, naquele trecho, que quando a ventania e o temporal se apresentam, a gente tem que ter essa fé interior, né? Então, que nós, agora terminando a nossa fala, que nós confiemos sempre, gente. Estamos num mar tranquilo nesse tempo agora? Não, né? São tempos difíceis, não são? São tempos difíceis, o mar é bravio, atravessamos realmente algumas tempestades, faz parte desse processo, né, que nós estamos vivendo, mas que nós saibamos sempre, que Jesus está no leme. Tenhamos sempre essa certeza, o nosso barco não está à deriva. Jesus é o nosso mestre, Jesus está no nosso leme e Ele segura a nossa mão, desde que nós queiramos estender a mão e receber esse abraço, esse aconchego. Não esqueçamos jamais disso, né? Que esse período agora de Natal sirva para reacender, porque às vezes a lâmpada fica um pouquinho apagada, né? Como a gente viu no texto aqui, que essa época então venha reacender cada vez mais a nossa chama, a chama de confiança, a chama de amor, a chama de certeza que nós não estamos sozinhos. E agora eu queria, como aqui é uma casa festiva e a gente pode fazer isso, né, Maristela? Não é em qualquer lugar que a gente pode cantar, mas aqui é uma casa
de alegria, né? Uma casa em que vocês cantam. E eu quero ver todo mundo cantando, porque tem a letra aqui. Vocês conhecem essa música e tem a letra. Não importa que seja desafinado não, tá, gente? Pode cantar desafinado. Vamos cantar para Jesus, hein? A gente espera. Tem 5 minutos ainda, tranquilo, para a gente cantar. A música demora 2 minutos e meio só. Todo mundo conhece, acho que quase todo mundo conhece. Todo mundo cantando, hein? Cantar para Jesus. Ajuda.